perspectiva de golpe contra o povo e nossa soberania, devemos defender de maneira convicta a democracia, que para nós é também parte da disputa. A democracia que defendemos é aquela que garante a ampliação de direitos, a distribuição da riqueza, a justa tributação, a promoção de serviços públicos de qualidade, a desconcentração dos meios de comunicação. A democracia interessa para as maiorias do povo e não para aqueles que hoje promovem o ódio e pretendem dividir a nação, os mesmos que durante a ditadura se enriqueceram e acumularam poder. Nunca devemos esquecer. E agora eu vou ler um trechinho dessa carta que fala um pouco do que as brigadas acreditam, para além do a favor ou contra golpe, né? A polarização construída pela mídia só interessa aos inimigos do povo. Devemos compreender que há os descontentes dirigidos hoje por uma pequena fração liberal conservadora, liderada por provocadores de movimentos, como Revoltados Online e o Movimento Brasil Livre, o MBL. Nossa luta é contra os oportunistas, que aproveitam da crise para apresentar falsas alternativas ao povo. Alternativas que, inclusive, ferem o interesse das maiorias. Não se trata de defender o governo, mas sim de sermos decididos contra a movimentação liderada pelo consórcio Lava Jato, Polícia Federal, Globo, que ganhou proporções odiosas e que resulta em falsas saídas para a crise, a exemplo do impeachment. Não podemos produzir uma solução real que tenha na outra ponta atores como Cunha e Aécio, que seguem poupados, apesar de serem citados nas investigações. Em todas elas, né, diga-se de passagem. Mais do que travar as disputas nas ruas contra o impeachment, o golpismo e as falsas saídas da crise, devemos produzir uma solução política e social que venha desde a base, enraizada no cotidiano das maiorias, que coloque no centro da disputa os interesses das nações ameaçadas. Uma solução apoiada na defesa decidida da Petrobras e das empresas públicas, e de uma política econômica voltada para os interesses do nosso povo. Nossos inimigos são a casa grande desse país, o 1% de bilionários e milionários que lucram com a tragédia do nosso povo, das classes subalternas, dos setores médios, de todas e todas que vivem do trabalho, os outros 99%. Defender o Brasil pela base e lutar contra as falsas saídas da crise. Já contemplaram bastante do restante da minha fala, mas eu queria dizer que independente de... Eu queria dizer só que não vai ter golpe, engrossar o couro, mas independente disso, de golpe ou do impeachment ou não, vai ter luta, tem que ter luta e a gente vai continuar, nós vamos resistir. O que falar e o que pensar nesse momento histórico tão delicado e tão importante para o Brasil, para o povo brasileiro, para a classe trabalhadora, para todos os movimentos sociais, como o MST, como o MTST, como o movimento LGBT, o movimento de mulheres, o movimento negro, o movimento dos povos indígenas, todos os movimentos sociais que fazem a luta e a história do Brasil, né? O próprio MPL e tudo mais. E aí eu pensei em duas perguntas para a gente, né, começar a falar aqui. Primeiro, né, a esperança pode vencer o medo? E segundo, quais os reais interesses por trás do golpe em curso? O Brasil, em 2013, viveu um momento histórico muito ímpar na história do Brasil. Não é comum manifestações históricas de tanta amplitude, sobretudo o que aconteceu em 2013, o junho de 2013, e essas manifestações se espalharam por todo o Brasil. Para mim, ali talvez esteja o que se costuma chamar do ovo da serpente. Não porque aquelas manifestações não eram legítimas e populares, mas o desdobramento do que saiu daquelas manifestações, né? A maioria deve se lembrar que as manifestações começaram por chamadas do MPL, Movimento Passe Livre, com uma pauta específica, e uma pauta, né, das forças progressistas e democráticas, sobretudo pedindo a concretização de direitos e pedindo também, ao mesmo tempo,
fazendo uma crítica que o atual sistema institucional e representativo da nossa democracia está esgotado, ele precisa ser mudado. O que nós vimos foi que, com o andar da carruagem, as ruas começaram a ser ocupadas por uma pauta preocupante, uma pauta que mostrava uma cortina de fumaça, que era a famosa pauta contra a corrupção. E junto dela, pautas extremamente reacionárias e conservadoras de defesa de valores moralistas, que nós temos vários aí, não só o presidente da Câmara, o senhor Eduardo Cunha, mas como Feliciano, Bolsonaro e toda essa gente canalha, fascista e nojenta, que dá vergonha dessas pessoas poderem ser representantes do povo e não terem os seus mandatos cassados por falta de decoro parlamentar. Se eles não têm falta de decoro parlamentar, eu nem sei o que significa decoro parlamentar. A América Latina dos anos 2000 para cá veio sentindo uma onda extremamente progressista e democrática, uma onda de governos de esquerda. Entretanto, as elites, tanto econômicas quanto políticas e sociais, não aceitaram esses governos e continuam não aceitando. A Argentina é um exemplo disso com o Macri, mas voltando mais atrás, tentaram no começo dos anos 2000 derrubar o governo democraticamente, legitimamente, constitucionalmente eleito de Hugo Chávez. Tentaram e conseguiram derrubar o governo de Manuel Zelaya em Honduras, assim como o governo de Fernando Lugo no Paraguai. Então, as formas de golpe institucionais estão bem diferentes do que eram na época das ditaduras civis militares na América Latina nos anos 60, 70 e 80. No Brasil, a gente tem um problema mais específico ainda. Diferente de boa parte da América Latina, nós temos a nossa democracia é um grande mal-entendido. Eu fiz uma pesquisa e dei uma estudada de vir para cá. Apenas 5 governos, desde a proclamação da República até hoje, conseguiram terminar os seus mandatos. Dutra e Juscelino Kubitschek na República Nova, e pós-redemocratização, 2 mandatos de Fernando Henrique Cardoso, 2 mandatos de Luiz Inácio Lula da Silva e apenas um mandato da Dilma Rousseff. E não estão querendo deixar encerrar o segundo mandato. O que na verdade eles querem? Eles querem mais uma ruptura institucional para antecipar as eleições de 2018. E eles não estão se importando com os meios, né? Ou seja, para eles os fins justificam os meios. Sejam pelo impeachment, seja por uma espécie de novas eleições, que até a moça da rede, né, a marineira lá do barco furado, entrou nessa de maneira oportunista. Isso vai reforçando uma cultura autoritária e excludente, imposta pelos donos do poder, que faz que as mudanças sejam falsas e sejam sempre pelo alto. As elites decidem tudo nesse país. Porém, as elites não decidiram na Constituinte de 88 o conteúdo da nossa Constituição, o conteúdo da mais democrática de todas as constituições da história do Brasil. A primeira Constituição que permitiu que os analfabetos, num país pobre e desigual como o Brasil, pudessem votar. Até 1988, nenhum analfabeto votava nesse país. Eles querem destruir esse Estado democrático de direito. Essa onda conservadora, reacionária, as elites, a direita brasileira, ela não suporta a Constituição de 1988. Eles colocam todos os adjetivos de que ela é vermelha, de que ela é comunista, de que ela é socialista, e de qualquer governo que tente implementar uma Constituição que nada mais é que uma Constituição que defende um estado de bem-estar social para o povo, que é o povo brasileiro que paga a maior parte dos impostos nesse país. Mais de 50% de tudo que se arrecada nesse país, gente, é pago por quem ganha até 3 salários mínimos. Então não me venha com essa lorota, já que quem ganha 3 salários mínimos é quase a totalidade da população brasileira. Não me venha o topo da pirâmide vir me falar que eles pagam muito imposto.
Quem paga muito imposto é o trabalhador. Quem paga muito imposto é quem mora na periferia. Quem paga muito imposto é o negro. Quem paga muito imposto são as pessoas excluídas e discriminadas, né? Vim falar que tem muito direito é muito fácil, né? Eu, como advogado e defensor de direitos humanos há um certo tempo, eu posso fazer um trato com eles que acho que todo mundo vai assinar embaixo. É o seguinte: provem para nós que a quantidade de direito que nós temos no papel chega próximo a qualquer país decente do mundo, com os melhores níveis de DH. Aí sim eu vou vir discutir novas eleições, aí sim eu vou vir discutir impeachment. Senão é um bando de blá blá blá, que eles querem simplesmente fazer o quê? Como bem disse o Maurício, eles querem vir aqui para o Brasil, eles querem recolonizar o Brasil e o povo brasileiro, né? Eles querem acabar com tudo que a gente conquistou, e que na verdade a gente conquistou e a maior parte está no papel. Nós temos aqui vários professores, vários estudantes, gente de movimento social, que milita em partidos, e gente que luta no dia a dia. E eu já vou encerrando por aqui, e só dizer o seguinte: a OAB, ela não representa a maioria dos advogados, ela não representa todos os advogados do Brasil. A Ordem dos Advogados do Brasil não realizou uma consulta pública antes de se manifestar a favor do impeachment. E eu digo contra a ordem da OAB federal, a OAB estadual e a OAB aqui de Ribeirão Preto, que fez uma palhaçada na Câmara Municipal. E para eles eu deixo o seguinte: a verdade é dura, a OAB apoiou a ditadura. E eu digo para vocês, se nós estamos aqui hoje, se nós estamos todos unidos aqui, é porque há sim esperança. E como eu aprendi com o pessoal e no grupo de teatro, a gente dizia o seguinte: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, mas se unir, o bicho foge! Durante a nossa publicação do evento pelo Facebook, bastou um simples, a publicação do evento e, claro, os comentários fascistas, antidemocráticos, machistas, misóginos começaram a aparecer. E é claro que a nossa Revolução Armada Federpiana não deixou esses filhas da mãe passarem. E aqui, eu tive uma amiga maravilhosa, Camila Maria, que deu uma aula de teoria geral do Estado para muitos que passaram por cima de todos os princípios do direito, enfim. E após essa fala, a única coisa que ele soube falar, aliás, ele nem conseguiu falar, porque a única coisa que ele fez foi atacar a capacidade mental dela. Aí depois, eu começo a analisar os posts no Facebook. E aí eu vejo aquele adesivo da Dilma com as pernas abertas. Atacam o corpo da presidenta. Depois eu vejo revistas que falam que ela está histérica, ela está louca. Julgam-na justamente por ela ser histérica, pelo corpo, mas não julgam pelos atos. Por que será? Porque eu acho que não tem nada para falar. E eu não tenho só duas mãos e o sentimento do mundo feminista, não. Porque a minha mão está unida a todas nós, feministas, que lutam contra esse mundo machista que nós vivemos. Não vai ter golpe, não vai ter machista, não vai ter misoginia nesse país. Vamos todos unir juntos para que nós consigamos a igualdade de direito entre nós mulheres. Não só nesse mundo do direito material, como também do direito do mundo jurídico.